A palavra civilização retrata um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, moral ou artística de uma época em determinada região. Porém, ao longo dos anos, percebeu-se o quanto extinto esses conjuntos dados como sociedade podem ser, uma vez que é possível comparar a tecnologia de muitos desses conjuntos com a tecnologia da atualidade. E hoje no canal Legião Sobrenatural mostraremos os maiores mistérios das antigas civilizações altamente desenvolvidas. Tiahuanaco. As ruínas pré-históricas da cidade de Tiahuanaco estão localizadas a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, próximo ao famoso Lago Titicaca, e já foi nomeada como o berço da civilização americana. Este lugar não intriga somente aos visitantes, mas também aos pesquisadores especialistas na área da arqueologia terrestre, pois são muitos os seus mistérios. Como, por exemplo, o calendário mais antigo que se conhece. Esse calendário também é o mais preciso do mundo e está disposto nos relevos da Porta do Sol, uma construção megalítica que por muitos anos pareceu não ter nenhuma explicação lógica. Mas hoje se sabe que a construção de pedra fazia parte, na verdade, de uma grande edificação localizada sobre a pirâmide de Iacapana, um dos maiores edifícios da cultura Tiwako, pois cobre mais de 28.000 metros quadrados. Mas a maior divergência referida especificamente a este caso está voltado para as datas não convergentes, pois este monumento foi datado em cerca de 27.000 anos, enquanto que a habitação e a cidade têm apenas 13.000 anos de idade. Toda a precisão das construções feitas em rochas do lugar e o clima paradisíaco que na época os rodeava foram abandonados após um cataclismo sísmico. Porém, as ruínas só sobreviveram até os dias de hoje, graças à sua tecnologia altamente avançada contra terremotos, que mesmo nos dias de hoje, os arqueólogos ainda não foram capazes de esclarecer realmente qual a técnica usada por essa civilização altamente avançada para sua idade na história da humanidade. Egito Antigo. Todos conhecem e já ouviram falar muito sobre o Egito, mas não de um ponto desfocado de sua beleza. Essa civilização é conhecida por uma das mais importantes dentre as que se desenvolveram no crescente e fértil Egito. Esconde muitos segredos da humanidade. Assim como os maias, essa sociedade se formou através da união de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e também os núbios, que surgiram no período paleolítico. Muitas teorias também levantam a hipótese do povo de Atlântida terem um papel fundamental nesta civilização. O Egito é um dos lugares mais antigos do planeta Terra. A civilização deste lugar começou a se formar ainda no período neolítico, quando o homem passou a se dedicar mais na agricultura. Mas apenas por volta de 4.000 anos antes de Cristo, as primeiras unidades políticas surgiram de acordo com estudos arqueológicos. Essa grande sociedade era marcada por uma profunda religiosidade politeísta e acreditavam principalmente em vida após a morte e o retorno da alma ao corpo. Por isso cultuavam de forma contínua os mortos e constantemente desenvolviam técnicas de mumificação, tudo para uma melhor conservação do corpo. O povo egípcio é até os dias de hoje o mais desenvolvido na área da construção civil. Acredita-se que tenham usado raízes quadradas e frações para calcular suas áreas. Os egípcios são considerados os inventores da astronomia, pois foi a partir de suas observações que os dias passaram a ter 24 horas, a semana tinha 10 dias e o mês 3 semanas, e tudo quase no mesmo período moderno, que é de 365 dias. Mas o maior mistério que essa incrível civilização guarda são seus conhecimentos anatômicos, pois estes povos realizavam frequentemente cirurgias cerebrais, estomacais e até cardíacas.
Ainda é um mistério para o mundo como ganharam tanto conhecimento em tão pouco tempo e como se tornaram essa potência, com médicos, matemáticos e astrônomos influentes, que têm suas técnicas e teorias estudadas até os dias de hoje. Avistamentos de OVNIs nas pirâmides, energia sendo emitida direto das pirâmides. Teóricos estudam fenômenos comprovados por Nikola Tesla neste misterioso lugar onde é situado em um exato local de forças energéticas atuantes. Civilização Uighur. Apesar de hoje Gobi ser um deserto, já foi comprovadamente mar um dia. E haviam inúmeras cidades que serviam como portos marítimos. E apesar de saber da existência dessa civilização, são poucas as provas materiais e a maioria são relatos descritos em folhas de escrituras antigas. Alega-se principalmente a existência de vimanas, uma espécie de mecanismo voador usado principalmente em guerras territoriais. O famoso explorador russo Nicholas Weirich, por exemplo, afirma ter visto uma espécie de OVNI sobre o norte asiático em 1930. E até hoje muitas pessoas acreditam que seja parte dessa civilização ainda em atividade. De acordo com todos os relatos dispostos ao longo da história desse lugar, uma parte dessa suposta civilização migrou para o planalto desabitado da Ásia Central, que hoje é chamado de Tibete, antes do cataclismo sísmico que provavelmente derrubou suas construções e varreu suas informações da Terra. Porém, muitos pesquisadores ainda acham que eles criaram uma escola que ficou conhecida como a Grande Fraternidade Branca. O respeitado filósofo chinês Lao Tzu, que nasceu no ano de 604 a.C., partilhava frequentemente informações de quão sábias essas pessoas se tornaram. Seu livro Tao Te Ching é o mais popular escrito em chinês e se trata, na verdade, de uma reunião de provérbios pertencentes a uma tradição oral coletiva, fazendo uma versão sobre o Tao. O Reino Solar de Arohi. Quando o continente perdido de Mo afundou há cerca de 25 mil anos atrás, o Pacífico foi repovoado por uma mistura racial de várias outras civilizações que vinham do Império Ramá, da China, da África e também das Américas. Toda essa nação avançada tinha áreas mais extensas do que as existentes nos dias de hoje no Pacífico, pois cresceram devastadoramente através da Polinésia, Milanésia e também da Micronésia. Todas as lendas destes lugares atribuem o seu povoamento ao reino de Arohi, que existiu há milhares de anos antes da descoberta europeia do Pacífico. O reino solar de Arohi construiu inúmeras pirâmides, plataformas, arcos, caminhos e estátuas megalíticas. Todas essas estruturas podem ser encontradas por todo lugar no Pacífico Central. Por volta dos anos 60, mais de 400 colinas de cascalho sobre New Caledônia foram escavadas. E todas as colunas, à base de cal e cimento, foram datadas de 5.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Essas curiosas e misteriosas colunas podem ser facilmente encontradas não só na parte de New Caledônia, mas também na ilha de Pines. A lenda mais famosa da Ilha de Páscoa é que as estátuas caminhavam ou levitavam, fazendo movimentos circulares em espiral, com braços estendidos, imitando os ponteiros de um relógio, e só voltavam a descansar quando batia a meia-noite. Na ilha de Pompeia, os micronésios também alegam algo parecido, pois afirmam que as pedras da cidade de 11 km² foram levitados até os lugares onde hoje se encontram. Apesar de muitas pessoas acreditarem que todas essas histórias não passam de lendas, alguns arqueólogos realmente acreditam nisso, pois grupos tão distintos e distantes contam sempre histórias semelhantes de antepassados que tinham habilidades de voo entre uma ilha e outra. Segundo psicólogos, os habitantes preferem acreditar religiosamente nessas suposições, porque ainda não se descobriu realmente a origem e também como todas essas estruturas pesadas foram colocadas em seus respectivos lugares, pois isso seria impossível até mesmo para o homem de hoje com suas tecnologias. Civilização Maia.
A data de nascimento da civilização maia ainda permanece um mistério total. O máximo a se fazer é uma estimativa, pois alguns arqueólogos acreditam que o povo maia viveu cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Esse povo é considerado um dos mais evoluídos e desenvolvidos tecnologicamente da Era Antiga. Talvez esse fato se dê pelo fato da sua origem diversa e mista. Isso também resultou em inúmeros pontos, onde acabaram sendo classificadas como cidades-estados. As zonas ocupadas são hoje diversos distritos do México, Honduras, Belize e até mesmo El Salvador. Os maiores matemáticos, astrólogos e físicos da história provavelmente fizeram parte desta civilização. Não há nenhuma explicação coerente para tantas pessoas com níveis absurdos de QI vindas de uma só localidade. Mas tudo isso se originou apenas depois do sistema de escrita e linguagem específico deles. Essas escrituras conservam alguns códigos muito conhecidos na arqueologia, porém o fato que realmente levou os maias para essa lista são suas edificações, sendo o principal foco das construções as pirâmides de nível, que diferente das egípcias, serviam em sua maioria como templos religiosos para tradições religiosas, baseadas em sacrifícios humanos. A parte interna desses edifícios guardam segredos que o governo simplesmente recusa-se a revelar. Acredita-se que sobre uma dessas pirâmides, em uma espécie de porão, há uma passagem bloqueada por uma grande estrutura de pedra. Infelizmente, o conteúdo está sendo simplesmente guardado para o governo mexicano, mesmo com milhares de pessoas passando por este local todos os dias. A civilização maia, de acordo com arqueólogos, se desfragmentou pelas guerras políticas e religiosas sangrentas. E hoje, seus descendentes estão espalhados por toda a região moderna e por todo o mundo. Qual dessas civilizações são mais interessantes para você? Este vídeo apenas resumiu os mistérios que envolvem todas elas. Diga nos comentários algo mais sobre algumas dessas civilizações. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Lembre-se, Legião Sobrenatural. O sobrenatural é tudo aquilo que você não entende. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo mais interessante e especial. Até mais!